Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode virar de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre direito. É o direito administrativo informacional de Ino Augsberg. Se prepare, porque a proposta dele desafia a própria relação entre a lei, os fatos e o conhecimento que o Estado produz. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que é a base de tudo isso. O que é realidade para a lei? A gente costuma achar que a lei simplesmente olha para o mundo, vê os fatos e se aplica a eles, como se eles estivessem ali prontinhos. Mas e se não for bem assim? Aqui a gente vê o grande embate, né? De um lado, a visão clássica. A lei age sobre fatos que já existem. Do outro, a visão informacional do Augsberg, que propõe exatamente o contrário. Nela, a lei não só aplica regras, ela constrói a realidade que vai julgar, por meio dos seus próprios procedimentos e investigações. Ou seja, o fato não está lá esperando para ser descoberto. Ele é, na verdade, produzido pelo próprio processo. E é aqui que a gente entra na primeira grande parte da nossa conversa. Qual é o papel da lei na era da informação? A gente vai ver que a informação não é só mais um tema para a lei regular. É uma força que está mudando a essência do direito. E aqui está o pulo do gato. Direito administrativo informacional não é uma caixinha, sabe? Como direito ambiental ou de telecomunicações. Não. A informação é descrita aqui como uma operação básica da sociedade. Isso quer dizer que a gestão do conhecimento mexe com todas as áreas do direito, mudando o jeito que o sistema todo funciona na sua base. E essa transformação, gente, é tão radical que o autor não está falando de um ajustezinho, não. Ele chama isso de uma verdadeira mudança de paradigma. É como zerar o jogo e começar de novo no jeito de pensar o direito administrativo. Então, o que significa essa tal de mudança de paradigma? Significa que o conhecimento deixa de ser só uma ferramenta externa que a lei usa. Ele passa a fazer parte da estrutura do processo jurídico. A lei agora precisa gerenciar ativamente como ela mesma produz o conhecimento que vai usar para tomar uma decisão. E essa citação do Augsberg, nossa, ela resume isso de um jeito perfeito. A gente não consegue mais separar o ato de decidir do ato de conhecer. Os teóricos chamam isso de virada epistemológica no direito, que é basicamente a lei se perguntando: peraí, como é que eu sei o que eu sei? Essa pergunta se torna central. Agora, essa analogia aqui é fantástica para a gente entender a diferença. Pensa no administrador clássico. Ele é tipo um operário numa linha de montagem. Ele recebe um fato pronto, pega uma regra e aplica. Simples, linear. Agora, o administrador informacional, esse é outra história. Ele parece mais um cientista em pesquisa e desenvolvimento. Ele não recebe os fatos prontos. Primeiro ele tem que construir os fatos, criar um processo para entender esses fatos. E só então, com base nisso tudo, ele toma uma decisão. Bom, se a lei não é mais essa coisa estática, parada no tempo, fica a pergunta: como é que ela aprende? Como ela se adapta? A resposta está num conceito bem interessante chamado direito reflexivo. O direito reflexivo é como um sistema que tem um espelho. Ele se olha funcionando, sabe? Ele analisa como está construindo o conhecimento enquanto faz isso. E ao fazer essa autoobservação, ele consegue se adaptar a novas informações, a novas situações. Na prática, ele se torna um sistema que aprende. E claro, isso tem uma consequência bem direta. Aquela estrutura antiga da administração pública, sabe? Aquela pirâmide super rígida, hierárquica, ela simplesmente não dá mais conta do recado. É muito lenta e não funciona mais para a complexidade do mundo de hoje. Era isso aqui, ó, a pirâmide. O modelo antigo, tudo vindo de cima para baixo, de forma unilateral. A base era comando e controle. E a gente sai disso para isso aqui, a rede. Uma estrutura bem mais horizontal, flexível, todo mundo conectado, com a informação fluindo em todas as direções. Isso funciona muito melhor para lidar com a realidade de hoje, onde o conhecimento está espalhado por todo lado, não está mais só lá no topo da pirâmide. Ok, com essa base teórica toda montada, o livro do Augsberg parte para a prática. Ele não fica só na teoria, não. Ele propõe um modelo para a gente gerenciar o conhecimento nesse novo cenário. E essa gestão do conhecimento é pensada como um ciclo que está sempre rodando em 4 etapas. Primeiro, a produção do conhecimento. Depois, a transferência entre os órgãos e a sociedade. Em seguida, vem o armazenamento seguro. E, por fim, a distribuição desse conhecimento para os cidadãos. E o mais importante aqui é a palavra ativa. A administração não pode mais ficar só esperando a informação chegar. Ela tem que ser protagonista, gerenciando de forma estratégica como o conhecimento nasce, circula, é guardado e compartilhado, porque cada uma dessas etapas é fundamental para a decisão final. Beleza, mas tudo isso nos leva a um último ponto, que talvez seja o mais instigante de todos: o desafio da incerteza.
E essa ideia é, nossa, muito poderosa. Num mundo cada vez mais complexo, a grande tarefa do direito não é só organizar o que a gente já sabe. O principal é aprender a lidar de um jeito inteligente com aquilo que a gente não sabe. Gerenciar a ignorância e a incerteza se torna uma função central do Estado. E para fechar essa ideia, essa citação do Augsburg é perfeita. Ele está dizendo que o futuro não é sobre ter certeza de tudo, mas sim sobre encontrar um jeito produtivo de trabalhar com a incerteza, de desenvolver uma expertise em lidar com a própria ignorância. Então, para a gente fechar e deixar tudo bem claro, vamos fazer um resumo rapidinho. Ponto 1. Antigamente, a lei achava que os fatos estavam prontos. Ponto 2. Hoje, a gente entende que a própria lei cria os fatos durante seus processos. Ponto 3. Por causa disso, a lei precisa de novas ferramentas para gerenciar como ela mesma produz e usa conhecimento. E, finalmente, o objetivo final disso tudo é tomar decisões melhores num mundo que é e sempre vai ser complexo e incerto. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar, né? Se a lei não apenas aplica regras, mas de fato constrói a realidade em que vivemos, o que isso muda na nossa relação com o Estado e com a própria ideia de verdade? É uma pergunta que redefine muita coisa sobre poder e sociedade.